senhor. Nós estamos muito... É verdade, não precisa. Eu estava falando para os participantes do congresso que eu tenho muita dificuldade com o negócio na mão. Então, aí me arrumaram isso daqui. Também não tenho experiência nisso, mas tá melhorando. Estou melhorando, né? Porque a gente ficava com aquilo, ficava com esse controle remoto do laptop. E chegou uma hora que eu estava apertando o microfone para mudar o slide e falando aqui no controle, e o pessoal não estava entendendo nada. E eu pensei que com isso já tivesse melhorado, mas hoje de manhã eu estava falando, ministrando de manhã, comecei a falar tal, e de repente o pessoal começa a rir. Aí eu vi que eu estava com o microfone, esse microfone aqui novamente, assim, é força do hábito de botar alguma coisa perto da boca, né? Mas para nós, se foi um excelente congresso, né, que o lugar foi muito gostoso, para nós foi também muito bom, porque nunca deram tanta folga para a gente, tanto descanso para a gente como nesse congresso de casais. Nós chegamos lá, sexta-feira à noite, uma palavra, depois sábado, a minha esposa Luísa que ministrou, e depois eu fiquei 36 horas de folga. Isso nunca aconteceu em congresso e tal. Então, eu acho que foi realmente um congresso excelente, né? O pessoal pôde ir para a piscina, aproveitaram bastante lá. O lugar é muito gostoso, né? A companhia é muito agradável dos irmãos. Assim, é incrível como em uma semana, em um fim de semana, a gente conhece tanta gente. E a gente começa a amar essas pessoas, sem ter conhecido antes, né? E eu fico contente que a maior parte das igrejas que nós vamos, com exceção de uma igreja lá em São Paulo, onde meu cunhado, o irmão da Luísa é pastor, a irmã dela também é pastora, mas a maior parte das igrejas são igrejas de brasileiros, não de japoneses, de orientais, né? E aí chego aqui, já encontrei um xará, Mário, né? Criado na mesma região que eu, praticamente cidade vizinha lá, só que ele não lembra de nada, porque saiu pequenininho de lá. E aí eu chego aqui, tem também um japonês meio misturado, né? Dirigindo louvor, né? Fala, olha, aquele lá tem um sobrenome japonês. Que gostoso, né? Como é bom a gente conhecer tantas pessoas. E foi um tempo muito gostoso para nós, né? De comunhão muito gostosa, e muitas brincadeiras, onde nós nos divertimos demais, né? Porque até então o pessoal estava rindo mais, era de mim mesmo, né? Eu contei alguns tal, que eu costumo dar, é quase rotina minha dar fora, e eu estou olhando em volta sempre, que eu já cheguei a cair do púlpito, porque o negócio era muito pequeno, fui afastando, de repente, pumba, caí. E num outro encontro para casais, uma noite para casais, também lá em Americana, perto de Campinas, fui convidado para ministrar. Eles disseram assim, olha, hoje nós estamos inaugurando um púlpito novo, né? E eu fui aquele que fui ministrar a palavra, e o púlpito novo foi batizado por mim. Eles colocaram um copo d'água aqui para mim, e eu, sem querer, na hora da ministração, eu dei um tapa no copo, e foi aquele alvoroço também, com água escorrendo. Quer dizer, batizei aquele púlpito literalmente, né? Mas é muito gostoso, né? Eu tinha pensado numa palavra para compartilhar nesta noite, mas durante o tempo de volta aqui, depois agora à tardezinha, enquanto a gente estava meditando, o Senhor mudou a mensagem, então eu vou compartilhar um pouquinho. Eu sei que tem muita gente que foi no congresso, também está cansado de tanto brincar, né? Então a gente não vai ser muito, não quero me prolongar muito não. Mas nós estivemos falando, praticamente foram 3 ministrações. Nós falamos sobre o relacionamento do casal, em primeiro lugar. Nós falamos de tudo aquilo que cada um carrega no coração, dentro do casamento, que leva dentro do casamento. E depois nós falamos da família, educação, de criação de filhos, né? A nossa responsabilidade como pai de cuidar dos filhos. E eu gostaria de, praticamente, vamos dizer que para completar todas as mensagens que foram dadas, mas que também agora não só para a família, mas que é uma mensagem que serviria para todos, né? Acho que pode, deixa eu ver se alcança lá, mas se não alcançar, é anterior a isso está aqui.
O título, na verdade, é Escolha, sobre escolha que nós fazemos. Essa figura nós repetimos já no Congresso de Casais pelo menos 2 vezes, e é uma figura, né, eu não sei se está ressoando muito, o som está bom? Tá, é que para mim está tendo muito, está ressoando demais aqui. É um sapo, essa figura chama o sapo em fervura. O que quer dizer isso? O irmão estava falando a respeito do encontro de jovens, do acampamento de jovens, de como está hoje, né? Como os nossos jovens correm sérios riscos por causa do mundo, do meio em que nós vivemos. E realmente assim, é um alerta para nós despertarmos para os dias que nós estamos vivendo. E eu coloquei essa figura do sapo, né, em fervura, porque é o seguinte, é conhecido que o sapo, pelo menos é o que eu encontrei nas pesquisas, que um sapo, ele tem uma constituição, né, tem um sangue frio, né, tem uma constituição diferente de outros animais, de mamíferos, dos seres humanos. Eles têm uma característica que é assim, especial deles, dos anfíbios, né, do sapo. Se ele é colocado dentro de uma panela com água fria, e você vai esquentando essa água assim bem lentamente, o corpo dele, ele vai se acostumando com a temperatura daquela água. Então a água vai esquentando e o corpo dele vai esquentando na mesma medida, de forma que ele não percebe a diferença de temperatura entre uma coisa e outra, e chega num ponto que ele vai morrer cozido, porque ele vai esquentar, a água vai esquentando, ele vai esquentando também, não percebe que está diferente a temperatura. Você põe a mão numa água quente, você sente a diferença, você tira logo o dedo fora. Mas o sapo vai se acostumando com aquela temperatura e chega uma hora que ele está cozidinho. Tá certo? E agora, quando você coloca um sapo dentro de uma água que já está quente, você joga um sapo assim, ele sai pulando, né? Porque ele percebe, sente a diferença de repentina. Mas quando essa temperatura da água vai sendo gradativamente aumentada, ele não percebe, ele vai se acostumando, o seu corpo se acostuma àquelas mudanças que estão acontecendo gradativamente. E o que tem isso a ver com o assunto de hoje, ou com o mundo que nós vivemos hoje, né? Vão acontecendo tantas mudanças na nossa sociedade, e de uma forma tão assim, lenta, gradativa, de uma forma sutil, de uma forma insidiosa, né, que muitos de nós não percebemos para onde estão indo essas mudanças. Então, tudo que ao nosso redor, né, estão sofrendo mudanças na nossa, valores, né, vocês mesmos acho que podem perceber, valores morais, como que aos poucos, aquilo que há 1 década, 2 décadas atrás, era uma coisa terrível se acontecesse numa família ou com alguma pessoa, hoje já não é tão terrível assim, já se aceita, né, já se aceita com uma certa naturalidade. Né? Costumes também que até há pouco tempo eram coisas que a gente abominava ou a gente achava escandaloso, né? E hoje já não é assim, a gente vai aceitando, porque as coisas vêm acontecendo aos poucos, um pouquinho de cada vez. Nós não percebemos, nós como cristãos não percebemos essas mudanças pequenas e nós vamos nos acostumando, e quando não, a gente vai também assimilando essas mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente vai pegando os valores, aquilo que nós tínhamos, pelo menos na minha geração, aquilo que a gente falava assim, não, isso daí é pecado, é coisa séria, você vai para o inferno. Hoje em dia já não é assim, olha, isso daí é um problema para você, né? E a gente ameniza as coisas, então já não temos mais usado a palavra pecado. E as pessoas não têm mais temor, porque acham que, não, mas daí foi errado, mas todo mundo faz. Não é assim que a gente fala, principalmente no meio político. Tem algum político aqui? Desculpe, hein? Tem algum político, vereador? Bom, Brasília não sei, não tem vereador, né? Bom, mas as coisas vão acontecendo de tal forma que a gente vai achando natural, né? Só que no fim, nós vamos ter valores morais, princípios para a nossa vida totalmente deturpados. Mas muitos de nós, como cristãos, vamos aceitando essas coisas, porque fomos nos acostumando e vendo que outras pessoas boas, né,
estão fazendo a mesma coisa, e nós achamos que está normal. Então isso é o que a gente chama de fervura. As mudanças, a fervura gradativa vai fazendo com que a gente se adapte a essas mudanças, e a gente só vai perceber quando já é tarde demais. A gente já está morto, está cozido, né? Como esse sapo. E então mas isso acontece com o sapo porque ele tem uma constituição diferente, ele tem um DNA diferente de nós humanos, né? Vamos ler junto esse trecho de Romanos 12, 2, que fala exatamente sobre essas mudanças que acontecem na sociedade e como a gente está reagindo e o que a gente deve fazer, ou então o que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? Aqui diz que, Romanos 12, vamos ler juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra conformar-se é não se acomodar ao modelo ou a um padrão que está ao seu redor, né? Essa palavra no original, susquematizo, lembra esquema, esquemático, então padrão, esquema, não se amolde ao esquema vigente no mundo, né? Então é uma palavra de alerta para nós, que nós não devemos nos acomodar, nos tomar a forma deste mundo, né? É uma escolha que nós precisamos fazer. Se você hoje está aqui e você sente assim muita tristeza, sente angústia de ver as coisas acontecendo dentro da sua família, ou no meio que você vive, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, você não está se conformando mais com a situação do jeito que está, você não quer aceitar aquilo, você não quer acomodar aquilo, então é hora de você fazer uma escolha. A pressão é muito grande para que você amolde aquilo que todo mundo é. Você tome a forma daquilo que todo mundo é. Então essa pressão é muito grande, e a gente já recebe na palavra de Deus um alerta sobre isso. 2 Timóteo 3, 1, né, fala assim que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Quantos acham que os tempos que nós vivemos estão difíceis? A gente da minha geração, eu falava assim, meu Deus, como meu pai conseguiu criar 10 filhos. Nós somos em 10 irmãos. 11, aliás, porque uma faleceu, mas éramos em 11 irmãos. Eu fico pensando, como que meus pais conseguiram cuidar de 11? Né? Devia ser um tempo trabalhoso. Mas, gente, hoje a gente com 1, 2, 3 filhos, nós estamos vivendo tempos mais trabalhosos do que naquela época que as famílias contavam com 10 filhos. Isso é uma realidade. Então, porque os valores que envolvem a família estão em redor de nós, os valores vão mudando. E a gente tem muita dificuldade para manter um padrão de vida moral, os princípios de Deus norteando as nossas vidas. Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus, né, sobre escolhas e as suas consequências. Vocês acham que é fácil fazer uma escolha certa? O que vocês acham? Não é fácil fazer uma escolha certa. Tem muitos fatores que influenciam na sua escolha, né? A gente faz boas escolhas. Por exemplo, a pessoa que está do seu lado, a sua esposa, o seu marido. Eu fiz uma boa escolha, né? Eu não conhecia tudo da minha esposa, da Luísa, mas depois de alguns anos eu vi que eu tinha acertado, tinha feito uma boa escolha, né? E ela com certeza também. E ela chegou muito mais cedo à conclusão que tinha feito uma boa escolha. E eu demorei mais tempo, né? Porque eu achava, a minha criação dizia, eu sou um cara, eu era primogênito, raça japonesa, primogênito, homem é aquele que conta na família, né? Então tive todos os privilégios e tal e coisa, e ela, conforme ela relata no livro dela, ela foi aquela coitada, aquela sofrida, judiada da família, e até algumas vezes ovelha negra. Né? E porque o pai era pastor, os pais eram pastores, né? Mas isso é outra história e vai longe. Mas enfim, nós conforme a etapa da vida, da nossa existência, nós temos que fazer escolhas. Vivemos fazendo escolhas. Você escolhe até o que você quer comer,
né? Tem algumas escolhas que são fáceis. Você vai no self-service hoje, você escolhe o que você quer, porque tem tanta variedade de oferta. Mas tem hora que a escolha é entre duas coisas. A escolha é assim, como aquele que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão servir quem? Decidam hoje. Ou vão servir a Deus, né? Ou vocês vão servir aos outros deuses da terra onde que eles estavam conquistando. Então, nós chegamos muitas vezes em situações em que temos que fazer escolhas que são escolhas cruciais, que vão determinar a nossa vida, o nosso futuro para sempre, né? Por isso que é importante a gente saber aprender a fazer escolhas. E nesse mundo com tanta pressão para que nós mudemos os nossos valores, é muito mais difícil, então, fazer essas escolhas. Ló, vamos citar um exemplo de Ló, está lá no capítulo 13, né? E vocês conhecem a história de Ló, que acompanhou Abraão. Abraão foi chamado por Deus para deixar a terra dele, Ur dos Caldeus, para ir para uma nova terra que Deus ia mostrar, e onde Deus ia abençoar, ia formar onde ele ia dar uma família para ele e uma numerosa descendência. E Ló foi com ele. Vocês conhecem a história que eles passaram depois um tempo de fome lá na terra de Canaã e tiveram que ir para o Egito. No Egito eles caíram na graça do faraó e enriqueceram, tanto um como o outro, enriqueceram, né? E depois eles tiveram que voltar do Egito, foram para Canaã. E chegou num ponto em que os dois eram ricos, tinham muito gado, né? E a terra era insuficiente, os pastos eram insuficientes. Aí chegou no momento que começaram a brigar e tiveram que fazer escolhas. E Abraão foi tão bondoso que deixou o sobrinho dele, Ló, escolher. Falou assim: você escolhe, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste, né? Então você escolhe. E Ló, qual a escolha que ele fez? Ele tinha duas opções. Vamos dizer, ou ele escolhia onde ele viu, né, uma terra boa, verde, né, ou uma outra escolha que seria a terra seca, parecia um deserto e que não tinha nem condições de manter um gado para criar. Mas Ló então fez uma escolha. Só que a escolha dele o aproximava de valores do mundo, porque lá o lado que ele escolheu tinha Sodoma e Gomorra, né? E por que ele escolheu aquele lado? Porque houve influências dos seus antepassados, né? Onde ele morou também era um lugar rico, era na Mesopotâmia, onde era lugar rico, cheio de verde, né? Que tudo era bonito, próspero, lugar próspero, né? Ele lembrou daquilo, lembrou do seu passado e fez a escolha e voltou para o seu passado. Porque essa Campina do Jordão, quer dizer, ficava para o lado leste, né, era uma parte fértil, né? Ele voltou para as suas origens. Então ele voltou para um lugar onde tinha os mesmos valores mundanos que tinha na cidade de onde ele tinha saído quando saiu com Abraão. Quando ele saiu com Abraão de Ur, ele fez uma boa escolha, não foi? Acompanhou um homem que tinha recebido uma palavra de Deus, e Deus falou assim para Abraão: vai para a terra que eu vou te mostrar, vou te abençoar e você vai ser pai de uma numerosa multidão. Isso é uma palavra boa. Ló falou o quê? Estou nessa, né? Só que quando Abraão sai de lá e passa por dificuldades, né? Vai para o Egito e volta rico, e depois volta para aquela terra seca de novo em Canaã, Ló teve que fazer outra escolha. Não, é melhor aquela terra lá verdejante, que lembra Ur dos Caldeus, lembra o Egito, que representa o mundo. Então foi uma escolha. A primeira escolha dele foi certa, foi boa, acertada, mas a segunda escolha já foi errada. Da mesma forma, nós escolhemos ao Senhor Jesus, porque sabemos que Ele tem a vida eterna para nós, escolhemos, mas durante o nosso caminhar com Deus, nós enfrentamos situações e ficamos na dúvida: mas e agora, o que eu faço? Estão me oferecendo um emprego que eu tenho que falsificar algumas coisas, vou ganhar muito mais. Não surgem situações desse tipo na nossa vida? Vou ter que ser um pouquinho desonesto. Não é assim? Muitas vezes surgem essas situações, e você tem que fazer a opção.
né? E a opção, a escolha que você faz, vai determinar o futuro da sua vida e da sua descendência. Não? Então, por exemplo, Ló levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão que era bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Veja bem, quando fala jardim do Senhor, beleza, jardim do Éden. Né? Parece, a gente tem a tendência de falar assim, puxa, ali é o paraíso mesmo, puxa, olha, tudo do jeito que Deus criou no começo, aí ali. O inimigo mostra coisas parecidas com as coisas de Deus para confundir quando você quer fazer escolhas. Quando já perceberam isso? Muitas vezes, né, o diabo floreia as coisas, né, dá um aspecto de que é coisa de Deus, que é coisa boa, para te enganar. Porque era como o jardim do Senhor, mas também era como a terra do Egito, que representa o mundo. Então, nós temos que aprender a fazer as escolhas entre o jardim do Senhor e a terra do Egito. E esse momento é crucial, que muitas vezes nós ficamos na dúvida, né, o que fazer. É tão bom a gente estar no jardim do Senhor. É tão bom ir para a terra do Egito, porque lá eu enriqueci. Foi lá a fonte da minha riqueza. Deus prometeu para Abraão, mas até o que Deus prometeu não tinha acontecido ainda. E o Egito me atendeu às necessidades e fiquei rico. Então são escolhas que a gente tem que fazer, mas nem sempre aquilo que parece bom, né, à primeira vista, significa que vai ser bom para sempre e não significa que está dentro dos projetos de Deus. E versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Muitas vezes nós também fazemos escolhas nos nossos relacionamentos. O homem chamado por Deus, para quem Deus tinha um propósito, era Abraão. Você pode ter uma pessoa junto com você, do seu relacionamento. Uma pessoa que te abençoa, uma pessoa que te gerou em Jesus. Uma pessoa que é o seu conselheiro, é como um pai para você, ou como uma mãe para você. É a pessoa que está lá sempre pronto para dar o ombro para você chorar. Mas por causa de coisas que o mundo oferece, muitas vezes nós apartamos desses pais espirituais, mães espirituais, quebramos um relacionamento e escolhemos aquilo que nos satisfaz. E aí é uma escolha errada. É difícil muitas vezes, né, a gente lutar, né, contra esse desejo de ter posses. É difícil. Todo mundo quer ter bens, né? Não é pecado você ter bens, mas desde que você esteja dentro do propósito de Deus, escolhendo a parte certa. Então, apartar-se de Abraão para Ló foi um problema muito sério. Criou um problema para ele. Ele apartou-se daquele homem que tinha a promessa de bênção para o resto da vida. Tinha a promessa de Deus para gerações futuras. Eles se apartaram do outro. Então, escolhas que nós fazemos. Então, pense bem hoje, se você está numa situação que tem que fazer uma escolha para a sua vida. Né? Escolha como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filhos. Pense bem, o que o mundo está te oferecendo e aquilo que Deus está te oferecendo. Pensa bem se você deve se apartar daquele que é a pessoa que mentoreia a sua vida, que pastoreia você. Pense bem se você deve ouvir o mundo ou se deve ouvir aquele que tem a promessa da bênção do Senhor. Então são escolhas que nós fazemos, né? E o inimigo sempre vai fazer de tudo para você escolher errado. Pode ter certeza disso, né? Sodoma representa o mundo. Tinha prosperidade, tinha terra fértil. E a gente vê lá em Gênesis 19:1, fala assim que Ló, no começo assim, ele foi indo em direção a Sodoma e Gomorra, né? Foi armando as suas tendas a leste do Rio Jordão. Ele foi armando as suas tendas. Tenda se arma no campo, fora da cidade. Mas lá em Gênesis 19:1, ele já está sentado na porta lá de Sodoma. Ele foi aproximando, então ele foi chegando perto. A água foi fervendo aos pouquinhos e ele não percebeu que cada grau que subia na temperatura da água, ele como sapo, ele estava chegando mais perto de Sodoma, até que chega num ponto que está na porta de Sodoma, sentado na porta.
E eles lá, Ló e sua família, vão se conformando com os costumes. Está na porta da cidade, assiste tudo que acontece lá e vai assimilando algumas coisas. E a graça, e nesse período a gente sabe que graça e misericórdia de Deus não faltaram. A gente sabe da intercessão de Ló, de Abraão com relação à família dele. E a gente sabe da história também que a mulher de Ló sucumbe à tentação. Vocês sabem que ela vira uma estátua de sal quando vem a destruição, vem o juízo sobre Sodoma. Ela vira ela vira uma estátua de sal. Agora é interessante que 2 Pedro 2, 7 e 9, fala assim que Ló afligia a sua alma, esse justo sofria. Deus chama ele de justo. Veja assim, Deus chama ele de justo porque Deus aceitou o Ló num embrulho lá. Chamou Abraão, falou, não traga ninguém da sua parentela. Ele levou Ló, mas mesmo assim Deus é misericordioso, aceitou lá. E lá ainda fala assim, Ló afligia a sua alma. Ele era um homem justo e afligia a sua alma de ver a depravação do gênero humano. Mas mesmo assim, Ló está lá na porta de Sodoma. Então veja como que o que o mundo nos oferece, o que Sodoma nos oferece, ou Sodoma, você vai se aproximando dele, mas se você não se aproxima, ele se aproxima de você. Porque você deu a brecha, deu a abertura. Quanto mais você abre, você é condescendente com os princípios de Deus, mais Sodoma vai chegando perto de você. Você pode estar na igreja, mas se você é complacente com as coisas do mundo, você esquece os princípios de Deus, Sodoma vai chegando perto de você. Então pensa nisso. E outro exemplo na Bíblia, só para citar alguns, é Daniel e seus amigos. Vocês conhecem a história de Daniel. Eles foram tentados, que é uma fraqueza de todos nós, os participantes lá do congresso, fraqueza, é tentado pelo estômago, vê aquele monte de comida. Eu vi aqueles doces lá no congresso, eu não resistia, eu comia até rapadura, gente. Minha mulher, depois que eu comi 2/3 da rapadura, que é um pedação desse tamanho, ela jogou, porque fazia isso aí, você está comendo açúcar puro, mas é uma delícia. Porque eu fui criado, na minha infância, eu comia rapadura mesmo. Eu fui criado com rapadura, jabá, carne seca, jabá, arroz, feijão. Então eu vejo rapadura, paçoca, pé de moleque, é comigo mesmo. E eu sei, e o Daniel aqui é corajoso, ele resistiu. E eu não sei se no lugar de Daniel, se me oferecesse rapadura, paçoca, e eu ia, pé de moleque, eu ia resistir. E não, eles foram tentados pelo estômago, iguarias do rei, era comida de rei. Ali nós estávamos num acampamento de casados, mas nós estávamos na presença do rei, por isso que a gente estava sendo bem servido lá, tão gostoso. Mas nós somos tentados. O mundo oferece tentações todos os dias. Vocês têm um celular que você só precisa usar o celular para discar, para receber chamada. Mas aí o seu colega de trabalho vem com um iPhone, ou um smartphone, um iPhone, vem com um iPad. O que você faz? Você vai querer um. Eu tenho um que eu não sei, eu só recebo chamada, que se tiver que fazer outra coisa diferente, eu me perco. Mas a gente quer, porque todo mundo tem. Essas coisas pequenas, todo mundo tem, então você tem que ter. Isso é a água fervendo aos pouquinhos. Não sou contra a tecnologia, que você tem o melhor, você sabe usar, vai usar para o bem, vai o seu trabalho, vai otimizar o seu tempo, vai organizar o seu orçamento, beleza. Mas muitos têm simplesmente porque o outro tem, e acham que tem que ter. E isso acontece com crianças. Hoje a gente vê crianças no shopping, a criança tem 5, 6, 7 anos, tem o celular e está ligando para as amiguinhas falando no celular, gente. Agora você vai dizer para mim, mas isso é normal, todo mundo tem, na escolinha dela todo mundo tem. Se ela não tiver, ela vai ficar com trauma para o resto da vida, e depois vai ter que a pastora Luísa orar por cura interior. Mas tem que ter bom senso.
Internet, acesso à internet, tantas coisas que vêm, é água que está começando a aumentar a temperatura e os seus filhos, a família inteira está dentro dessa panela sendo fervida e não se percebe. Mas Daniel, assim, ele não caía nessa, né? E ele e os 3 amigos dele, podia vir com a melhor novidade do reino, né? O iPad 5, o Nabucodonosor já tinha adquirido o iPad 5. Mas falou, eu estou com o meu aqui, um celularzinho, né? Tá bom, para falar com o Senhor, nem disso eu preciso, né? Então, não preciso disso, não sou tentado. Não, eu vou te oferecer um iPad 5, vocês são os melhores conselheiros do reino. Vocês vão ter, a partir de hoje, toda a mensagem que vocês quiserem, nós vamos trabalhar com o iPad 5. Falei, não, eu estou contente com o meu pombo correio. Mandar mensagem pelo pombo correio, né? Eu sou da época, gente, quando falo assim, estou mexendo nesse negócio aqui, mas eu tive que ficar horas assim para ver se eu conseguia fazer isso, né? Tanto é que até hoje falo assim, nesse microfone aqui, misturo tudo. Mas eu sou da época que a gente projetava as coisas, para fazer apostila para vocês, para acompanhar um estudo, a gente fazendo mimeógrafo. Tem gente que não sabe o que é mimeógrafo, sabe? Mimeógrafo é da nossa época, né? Retroprojetor, alguns já pegaram o retroprojetor. Agora hoje já é tudo na base do, né? É o data show aí, esse negócio todo que tem à disposição. Ótimo, use bem, use de uma forma didática para abençoar as pessoas, né? Então, mas não caia na tentação de fazer uma coisa errada em troca dessas coisas que você acha que é legal. Muitas vezes nós erramos porque nós achamos as coisas legais e escolhemos as coisas legais sem analisar. Deus dá graça pela fidelidade de Daniel, né? Eles são colocados numa posição de honra. Ele interpreta, Daniel 2, interpreta os sonhos do rei e mais prosperidade ainda. Veja, e tudo começou com recusar qualquer tipo de tentação. Tudo começou fazendo a escolha certa. Não, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não sei se esses animais estão servidos aí, foram ofertados, foram colocados no altar de ídolos, de deuses, pagãos, etc. Então eu não vou aceitar. E o resultado, gente, não foi a desgraça dele, mas foi prosperidade. A gente vê mais para frente, quando fala dos amigos de Daniel, né, a gente vê, puxa, já começam outras dificuldades, né? Vocês lembram que Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e manda todo mundo se prostrar diante desse altar. E os 3 amigos de Daniel, o que eles fazem? Eles recusaram. E o que aconteceu? Foram condenados à fornalha ardente. Foram colocados na fornalha ardente. Recusaram, tomaram uma decisão, fizeram uma escolha muito perigosa, muito arriscada, mas ele confiava no Deus que tinha feito promessas para ele. Deus que não tinha falhado até agora, numa terra estranha, no meio de pagãos, Deus tinha honrado a vida deles, feito prosperar. Se ele fez isso até agora, por que ele não vai continuar fazendo? Eu vou ser fiel, vou continuar sendo fiel, ele vai fazer a mesma coisa, que nosso Deus não é Deus que minta, é um Deus que é verdadeiro, é reto, ele sempre vai fazer as coisas, né? Vai abençoar aqueles que amam e temem ao Senhor, né? Fornalha ardente, e a gente sabe que eles foram libertos lá, não tinha nem cheiro de fumaça. Eu faço churrasco em casa, gente, preciso tomar 3 banhos depois que eu saio fedido de fumaça até o dia seguinte. Eu fico limpando meu nariz com soro fisiológico para ver se sai o cheiro da fumaça. Não sai, fica impregnado. A casa inteira, o apartamento fica impregnado. Agora, você imagina eles numa fornalha ardente e saem de lá sem cheiro de fumaça, sem ser chamuscado. É coisa grande, não é não? É uma coisa diferente. Quando você faz escolha certa, Deus faz coisas diferentes que você nem imagina. Você podia pensar, mas se foi nessa fornalha, como dói uma queimadura? Vocês sabem como dói uma queimadura? Você imaginou entrar numa fornalha ardente?
né? Eles tinham o DNA de Deus. Quer dizer, podia esquentar a temperatura em volta deles, eles não tinham DNA de sapo. Eles tinham DNA do Senhor. Eles tinham DNA de Deus, então nada podia alcançá-los, atingi-los, porque Deus estava com eles. Mas o coração estava com o Senhor, o coração deles estava com o Senhor. Então, por mais alta que seja a temperatura na panela, né, eles não foram queimados, não foram cozidos como um sapo, porque eles não se adaptaram aos valores que o rei queria colocar para eles, que é adorar uma estátua de ouro, né? E tem vários outros exemplos que vocês podem encontrar na Bíblia de decisões. Filho pródigo, decisão que ele tomou. A decisão também de ele voltar é uma outra decisão, né? Uma escolha que ele fez errada no começo, mas sempre Deus dá um escape para aqueles que realmente querem, né? E com quem eu me identifico mais agora? Pensa, analisa a sua vida e vê com quem que você se identifica, né? O Ló. Vamos dizer assim que o Ló tinha o DNA de Deus. Vamos dizer, hoje seria assim, ele era um convertido. Ele estava lá, junto com Abraão, saiu com ele, estava dentro da promessa de Deus, a mesma promessa que tinha dado para Abraão, o Ló estava ali. Ele ia ser abençoado junto com a suprema. Era parente do Abraão, é sobrinho de Abraão, ia ser abençoado. Então podemos dizer que ele tinha o DNA de Deus, né? Quando ele saiu de lá junto com Abraão, era um convertido. Ele tinha discernimento do mundo espiritual, né? Mesmo fazendo a coisa errada, ele sabia que o povo estava ali de Sodoma era errado. Por isso que lá em 2 Pedro fala assim, o justo Jó, né, ele se angustiava com aquela imoralidade, com o que estava acontecendo. Então ele tem um discernimento espiritual do mundo onde ele estava vivendo. Ele vive em conflito interior. Toda vez que ele pensava assim, acho que aqui não é o lugar para mim, nem para minha família. Eu acho que tem que voltar para lá. Mas falei, mas se voltar para lá, vou ficar no meio do deserto com Abraão? Então fica aquele conflito interior, que é o conflito que todos nós vivemos hoje, né? Prosperidade versus contaminação do mundo. Pensa bem, você é todo dia bombardeado, né? Você é todo dia seduzido, né, pelas ofertas que o mundo te oferece, em todas as áreas. Seja na área material, de riqueza, de você ter riquezas, adquirir assim, em troca de uma atitude sua que não é correto, você receber por isso, sonegação, fraude, né? Você está todo dia, né, em conflito, porque o mundo oferece essas contaminações. E o Ló é aquele cristão, é aquele crente que precisa de empurrão. Vocês lembram que mesmo quando vinha lá a condenação sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, ele ficou lá, mas espera um pouquinho e tal, aí os anjos, né, dão um empurrão, ou melhor, dão um puxão nele. Ele estava lá vendo o que mais ele ia levar da casa, tudo que ele tinha adquirido de riqueza da casa. O que acontece? Os anjos dão um puxão nele para que ele possa tomar uma atitude. Puxa ele para fora. Né? Então muitas vezes nós ficamos assim, sabemos que está ali, vai ser ruim, a atitude, a decisão que você tomar, se você ficar vai ser ruim, mas muitas vezes a gente está tão amarrado nas coisas materiais, nos valores que esse mundo te oferece, nas coisas que o mundo oferece todos os dias para você está tão ligado a isso, que você fica demorando. Mas aí veio, no caso de Ló, porque era um crente, porque era um convertido, né? Deus usa de misericórdia e ainda puxa para fora. Ele, a sua esposa, os filhos e filhas e genros. Tira para fora. Mas o que acontece, por exemplo, com a mulher de Ló? O que aconteceu, gente? Ela foi tirada para fora, mas ainda assim, quando você sai para fora, né, e você para no meio do caminho e fala assim, será que eu fiz certo? Será que fiz a escolha certa? A diferença foi que ela abusou da misericórdia de Deus. Deus tinha salvado a vida dela, tirou da destruição, mas do meio do caminho ela voltou, teve a tentação de olhar para trás e nessa demora para sair, foi atingida por, lavas vulcânicas, etc. Agora transformou numa estátua de pedra, de sal.
Nós muitas vezes, quando fazemos nossas escolhas, se a gente não toma cuidado, no meio do caminho, a gente corre o risco de se arrepender da escolha que nós fizemos. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, você, depois de um conflito muito grande, conflito interior, a respeito de uma pessoa que te machucou, mas te feriu profundamente, você luta contra o fato da necessidade de perdoar aquela pessoa. Você sabe que o que Deus quer de você é que você perdoe, independentemente de você ter razão ou não. Né? Eu estou falando de experiência própria. Né? Fala assim, não, Deus, eu sei que no seu coração, se for perguntar para o Senhor vai falar, perdoa, perdoa. Mas quantas vezes eu já perdoei uma pessoa, aí depois estou andando um pouquinho, no dia seguinte acontece alguma coisa, vem aquela voz lá. Você foi burro. Você foi bobo. Você devia ter pensado melhor. Aí você fica igual a mulher de Ló. Tem a tendência de voltar para trás e falar, puxa vida, será que eu fiz a coisa certa em perdoar essa pessoa? Essa pessoa não merecia. É nessa hora que, se você continuar parado pensando nisso, é que vem a destruição da sua alma. Né? Vem mal para você, vem doença sobre a sua vida, você começa a secar por dentro. Né? Então são coisas assim que nos impedem de fazer a escolha certa. Ou fazer uma escolha e no meio do caminho começamos a nos arrepender. A gente fez a escolha em Deus, não se arrependa. Fala assim, não, Deus, se o Senhor quis isso, eu vou seguir em frente. Independentemente daquilo que eu volte a sentir, ou do peso que está sendo isso na minha vida. Né? Então, aí a gente vê que a esposa de Ló foi tão alvo da misericórdia de Deus, foi puxado para fora, mas mesmo assim ainda fez uma escolha, no meio do caminho certo que ela estava tomando, ela fez uma escolha e voltou para trás. E foi morta, né? Aí veio coisa quente, né? Em cima, água fervente, ou vulcão, larvas ferventes sobre a vida dela. Com quem eu me identifico mais? Então, com Daniel e seus amigos. Eles têm o DNA de Deus. Então, nós estamos vendo as graduações, né? Daniel e seus amigos, eles têm o DNA de Deus. Então, são crentes, são cristãos. Né? Somos nós, ou queremos ser como ele, Daniel e seus amigos. Eles têm discernimento do mundo espiritual à sua volta. E eles não têm conflito interior, prosperidade versus contaminação, como foi no caso de Ló. Eles não têm esse conflito interior. Eles creem na suficiência de Deus sobre as suas vidas, que Deus vai prover todas as coisas, basta você ser fiel a Ele. Então, o Daniel e seus amigos representam as pessoas que fazem as escolhas certas e perseveram nessas escolhas, não voltam para trás. Não tem conflitos. Puxa, se eu não tivesse feito isso, quem sabe eu estaria melhor hoje. Não, eles não tinham dúvida. Olha, se Deus quiser nos matar, Ele vai matar. Mas e daí? Eles chegavam nesse ponto, a confiança em Deus e a certeza de que eles tinham feito a escolha certa. Né? E eles tinham determinação. Eles não precisavam de nenhum empurrão, como Ló precisou, ou de um puxão para sair para fora. Eles conhecem, temem e obedecem a Deus. Né? Mateus 6, 25, 31 e 34 diz assim, 6, 25, depois 31 e 34, fala de a gente não andar ansioso por coisa alguma, quanto ao que comer, vestir ou beber. Né? E Filipenses 4, 6 a 7 diz assim, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Então veja que a gente muitas vezes deixa de fazer a escolha certa, ou mesmo fazendo a escolha certa, começa a hesitar e querer voltar para trás, porque a gente está ansioso, achando que Deus não pode suprir as nossas necessidades. E Jesus fala assim, não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade não vai acrescentar um côvado à sua existência. Não vai acrescentar nada você ficar ansioso. Né? E Filipenses, não esteja ansioso com coisa alguma, mas antes, abra o seu coração para o Senhor e fala, Senhor, eu estou ansioso.
eu estou assim, estou tendo que fazer uma escolha, a minha carne deseja, né, aceitar isso, mas eu sei que isso aí vai desagradar ao Senhor. Como é que eu faço, Deus? Me ajuda, né? Então clame ao Senhor, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e o que vai acontecer? Naquele lugar de ansiedade, a palavra diz assim, que a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando no meio da ansiedade, no meio daquele dilema de você ter que tomar a decisão a respeito de uma escolha que você vai ter que fazer, né? A palavra nos ensina, é simples. Ore ao Senhor, suplique ao Senhor, clame ao Senhor, creia que Ele vai responder, e Ele responde, né? E diz que vão ser conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus vai encher os nossos corações, né? E vai guardar os nossos corações, vai guardar os nossos sentimentos, para que a gente não fique pensando em outras coisas, mas antes a gente vai pensar naquilo que Deus é para nós, e que Ele sempre é fiel, e sempre vai cumprir com as nossas, vai responder às nossas necessidades. Ele é um Deus de amor, é um Pai de amor que atende às nossas necessidades. Não, então, finalmente, quando a gente fala assim, qual que é o seu DNA? Né? Qual que é o seu DNA? Nós temos DNA de quê? De sapo? Quem tem DNA de sapo aí? Ninguém tem. Quantos tem o DNA de Deus? Jesus. O sangue de Jesus nos garante um DNA que mesmo que a água esquente, né, nós vamos falar assim, não, eu pulo fora disso daqui. Nós não vamos ser cozidos, nós não vamos ser envolvidos pelas influências deste mundo. Antes, o Senhor vai nos dar libertação, nos vai dar livramento, nos vai levar para um nível maior de relacionamento com Deus, porque Jesus transfundiu o seu sangue, né, em nós, em você, em mim, e pôs um DNA que não é igual ao do sapo. Um DNA que não se conforma com as coisas deste mundo do jeito que estão, mas um DNA que nos leva a fazer sempre a escolha certa. Ele já venceu o mundo com todas as suas concupiscências, né? Você pode passar por tribulações, por tentações, por propostas indecorosas, né? Por propostas desonestas. Você pode estar diante de uma escolha que, se você escolher, você pode ficar bem materialmente, mas pode ficar espiritualmente morto, né? Mas Ele diz para você ter bom ânimo, para perseverar, persistir, porque Ele já venceu o mundo, né? Nós já passamos nesse mundo por tribulações, mas o Senhor diz, né, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ele já venceu todas essas tentações que aparecem na sua frente, né? E o nosso papel é dizer, Senhor, eu escolho te seguir, eu escolho fazer a tua vontade, mesmo que minha carne queira privilégio, mesmo que eu queira, era o sonho da minha vida ter essa casa, ter este carro, ter esse emprego, mas se isso está contra a tua vontade, isso não é a escolha que o Senhor tem para mim, Senhor, então eu prefiro confiar no Senhor. É uma escolha difícil? É. Mas com certeza, você não vai ser um sapo em fervura. Você vai sair vivo. Você vai ser próspero, você sair próspero de cada decisão que você fizer baseado na palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. Você vai ser próspero. Deus vai te abençoar no trabalho. Deus vai te fazer você frutífero, ter filhos espirituais, às vezes num emprego que você ganha bem menos do que estavam te oferecendo. Você vai ter filhos espirituais, que é onde Deus quer te colocar. Então faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Busque ao Senhor. Fale assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a resposta. E não se apartem daqueles que são homens levantados por Deus, que Deus deu uma palavra de direção. Não se aparte daqueles homens que Deus colocou ao seu lado ou sobre a sua vida para abençoar a tua vida e a vida dos outros. Amém? A Luísa vai continuar um pouquinho. Não fiquem desanimados, não. Alô? Som aqui. Alô? Aqui. Lá, ó. Ué? Segurando. Só fica segurando.
Muitas vezes eu fiquei pensando, não sei se vocês pararam para pensar, o que fez Daniel tomar uma decisão daquelas? Eu fiquei pensando muitas vezes. E vocês imaginam que ele saiu daquele lugar, de uma terra, foi levado prisioneiro para a Babilônia, e eu fiquei pensando na família que ele tinha. Provavelmente ele teve uma família onde se pregou os princípios da palavra de Deus de uma forma muito clara. Provavelmente, para uma pessoa ser uma pessoa determinada, ela precisa ter o tanque emocional cheio. Uma pessoa que é segura. Eu sei porque, às vezes eu falava para o Mário assim, Mário era de uma família, né, onde ele era elogiado, né, era o filho bom, vocês viram o que ele fala, né, eu sou o bom, né, por quê? Porque na família todo mundo falava assim, você é o bom, você é isso, você é aquele, muito elogiado e mimado, né? Eu brinco, falei que ele era um mimadão, as meninas em casa falam que ele era um mimadão, né? Mas a família, 4 mulheres acima dele, a hora que ele nasceu, todo mundo, né? Então ele tinha o tanque emocional cheio, né? Ele era muito seguro, né? E ele tomava decisões seguras, eu via assim, e eu era muito insegura. E quando eu pensava em Daniel, pensava como que a nossa parte emocional, mais os temperamentos, atrapalham nas decisões que a gente faz. Então, às vezes, uma pessoa é mais tímida, uma pessoa é mais insegura. Mas o que nos dá segurança é o conhecimento do amor do Senhor. Assim como a gente olha uma família e diz assim, fulano, né, eu imagino Daniel e os seus amigos, eles tiveram a melhor educação, eles tiveram pessoas dotadas de muita sabedoria. Eu imagino que a família dele era uma família que tinha princípios firmes da palavra de Deus, mas também devia ter muito amor para dar muita segurança para eles. Então eu queria deixar essa palavra. Se você é uma pessoa que está inseguro, se você precisa ser tratado na sua emoção, Jesus é aquele que vai te trazer segurança. Jesus vai encher seu tanque emocional para você ter segurança e dizer, eu escolhi Deus, eu escolhi Jesus na minha vida. Não importa o que aconteça, eu vou enfrentar com Ele. Olha Daniel, parece que a gente olha, Daniel virou um governador, né? Se tornou o segundo homem mais importante da Babilônia, mas ele também foi jogado na cova dos leões. Ele foi testado várias vezes, mas ele se manteve seguro, níveis de provações. Mas quando nós decidimos seguir Jesus, o Senhor começa a transmitir o amor dele, a segurança nele. Então eu queria só deixar esse recado. Comece a buscar a revelação do amor de Deus. Eu precisei muito dessa revelação do amor de Deus, mas Deus foi revelando o seu amor de um jeito, de outro, e eu comecei a me sentir segura em Deus. Aí, quando a gente fala do DNA, eu sempre falo que Deus foi o primeiro engenheiro genético, porque a gente nasce com o DNA de Adão, não é assim? Mas Ele é capaz de mudar o nosso DNA e transformar num DNA de filho de Deus. E isso é o que o Senhor está querendo fazer para todos nós. Nós estamos num mundo que está precisando, diz assim que o mundo está gemendo, a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós fomos chamados para sermos essa manifestação do Filho de Deus, do poder do Senhor, fazer diferença nessa sociedade. Você quer ser diferente? Fazer diferença? Eu lembro quando eu fui docente lá na Unicamp e formava os residentes. E tinha os residentes, tem um que até frequentava a nossa comunidade, um médico, um japonesinho. Ele chegou assim e disse, doutora Luísa, o que eu faço para ser bem sucedido na vida profissional igual a senhora? Eu falei assim, busca Deus em primeiro lugar. Disse, falei, vou começar a fazer estudo bíblico com você. Peguei os dois japoneses, eles começaram a ir semanalmente em casa estudar a Bíblia. Eles se converteram, conheceram Jesus.
Mas eu tinha muita certeza, e eu tenho certeza disso. Busca o Senhor, porque essa é a melhor escolha que você faz na sua vida. Vai ter lutas? Vai. Mas a cada nível você vai ter experiências maiores com Deus. Busca o Senhor. E seja uma pessoa determinada. Se o seu DNA está assim meio contaminado, lembra, Deus é o engenheiro genético. Ele vai mudar o seu DNA. Ele vai dar aquele DNA de filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós precisamos despertar. Eu imagino vocês, né, que estão na capital aqui do Brasil. Como vocês podem orar e influenciar? Eu trabalhei na Unicamp e eu ia ali e eu ajuntava as pessoas, eu fazia estudos bíblicos ali e eu não me conformava. Eu falava, gente, está cheio de cristão aqui que não se abala com nada, tá lá, vou ganhar meu dinheirinho, meu saláriozinho. Deus não nos chamou para isso, gente. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E é isso que Deus está esperando de cada um de nós. Deus espera isso da igreja do Senhor. Ele nos chamou para isso. Quem vai responder a esse chamado do Senhor? Você quer ser essa luz do mundo? Você está precisando dessa coragem, Daniel? Começa a falar, Deus, eu quero a revelação do teu amor, porque o amor de Deus nos dá segurança. O amor de Deus nos traz essa determinação que Daniel teve. E eu sei que Deus tem isso para cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos nos levantar. Abre as suas mãos diante do Senhor. Você quer ser uma pessoa...